Boa noite. O nosso grupo ficou com o tema de ambiente protegido, técnicas de produção e inovação, e ele é constituído pelos integrantes Isabela Fernandes, João Guilherme, Camila Ribeiro, Lucas Alves, Maísa Catrine e Matheus Leão. Então, para a gente entender essas técnicas e essas inovações, nós precisamos entender o que é esse ambiente protegido. Esse ambiente protegido é um local de cultivo em que engloba um sistema de produção agrícola especializado que possibilita certo controle das condições endofoclimáticas. E o que seriam essas condições? Seria temperatura, umidade do ar, radiação, solo, vento e composição atmosférica. Sendo assim, esse sistema ele não pode ser negligenciado. Tem que se levar com cautela o planejamento da produção, dos custos e do mercado para que esse seja uma ferramenta eficaz e traga os resultados esperados. Aqui nós temos alguns exemplos de ambiente protegido, como no caso do túnel, no qual ele pode ser alto ou baixo, como mostra a figura A e B, podendo ser também uma estufa agrícola com pé direito, como no caso da figura, na verdade, sem pé direito, como no caso da figura C, e com pé direito, no caso da figura D. Podendo ser também casas de vegetação, sendo que essas casas de vegetação, elas têm um controle do ambiente intensificado, ou seja, tem um maior controle do ambiente ali. E quando essas estruturas elas são mais altas, elas podem ser realizado o cultivo sem solo, como também conhecido como cultivo hidropônico. Esse sistema, ele é um sistema que possui inúmeras vantagens, como uma vez que eu utilizo o uso correto desse ambiente, ele vai me possibilitar produtividades superiores àquelas observadas no campo. Já foi comprovado que tem-se produtividade em torno de 2 a 3 vezes maior do que as observadas no campo, além de possuir uma qualidade superior. Isso por quê? Porque eu tenho um controle parcial das condições endofoclimáticas. E um dos principais fatores que interfere na produção a campo é o quê? É o clima. Além do mais, esse fato de eu controlar essas condições me permite um plantio fora de época. Então, se eu consigo controlar essas condições, eu não vou precisar depender do clima para poder plantar. Eu posso escolher épocas que normalmente não seriam escolhidas a produção ao ar livre. Além disso, esse é um sistema que auxilia muito na redução das necessidades hídricas, na utilização da irrigação, porque as minhas plantas elas vão ter um uso mais eficiente da água, não precisando tanto de reabastecer esses sistemas. Além do mais, ele tem um melhor aproveitamento dos recursos de produção, como no caso de nutrientes, luz solar e CO2. E esse aproveitamento, ele me traz uma precocidade de produção, ou seja, uma redução do ciclo da cultura. Isso seria ruim? Não, pelo contrário, eu vou ter mais produção, eu vou ter melhor qualidade em menor tempo. Por quê? Porque a minha planta ela consegue aproveitar todos esses fatores de uma forma melhor. Além disso, como ela vai aproveitar melhor os nutrientes, eu vou ter uma redução do uso de insumos. Então, eu não vou precisar ficar abastecendo tanto com fertilizantes ou fertirrigação. Além do mais, eu tenho melhor controle das doenças dentro do campo. Porque dentro do ambiente protegido, eu vou ter mais facilidade e mais eficiência em outros controles sem ser os defensivos químicos, como biológico, físico e entre outros. Então, eu vou reduzir o uso de defensivos químicos no ambiente. Porém, temos as desvantagens também, como, por exemplo, o alto custo para a implantação desse sistema. Essa implantação ela pode variar em torno de 30 a 60 reais um metro quadrado, dependendo assim do grau de tecnologia que vai ser empregada no ambiente. Como esse é um sistema que envolve áreas de conhecimento muito amplos, para que o manejo ele seja bem feito, ele me traga os resultados, eu necessito de conhecimento técnico para ser realizado com sucesso.
técnicas de produção, estufa. Quando a gente fala de técnicas de produção em cultivo protegido, a estufa ela é a mais conhecida, digamos assim. Ela é uma estrutura, né, construída com madeira, geralmente, mas também pode ser construída com PVC ou até mesmo com ferro. E essa estrutura, ela será recoberta com plástico, na maioria das vezes, mas também é possível utilizar o vidro, porém seria aí mais cara, né? O objetivo da estufa é controlar alguns fatores, como a entrada de luz, o calor do ambiente interno, melhora na retenção de água, evita a proliferação de doenças e pragas e também evita o acúmulo de resíduos de sujeiras. Os materiais utilizados, como eu falei, é a madeira para a estrutura, ferro ou PVC, e para a cobertura, o plástico ou vidro. Outra técnica de produção são os túneis plásticos. Ele tem um tamanho muito mais reduzido em comparação com a estufa, e o objetivo é permitir uma proteção às culturas, principalmente contra o vento, a chuva, o granizo, porém, né, com limitações de intensidade desses fenômenos atmosféricos. A estrutura, com tamanho reduzido, ela é construída ali próximo ao solo, muitas das vezes com o objetivo só de cobrir apenas a vegetação. Mas se quiser construir também, permitindo a passagem das pessoas, ela também, esse túnel também pode ser construído, permitindo a passagem das pessoas. A instalação é simples, não exige tanto conhecimento técnico, porém precisa de um cuidado, né, nessa técnica de produção, que é o cuidado com o abafamento, porque o plástico, ele começa ali já na superfície do solo, então o ambiente interno lá fica muito abafado. O que é recomendado, de vez em quando, é levantar as laterais dos plásticos ou até mesmo retirar o plástico por completo para que as plantas não fiquem prejudicadas. Agora, uma outra técnica de produção é a cobertura do solo com mulching. Ela é um pouco mais diferente dessas que eu falei anteriormente e consiste em cobrir a área próxima às raízes com um material seco. O mulching, ele é um filme de polietileno com uma alta densidade e pouca espessura. Ele é feito com aditivos anti-UV. E devido à sua pigmentação, impede a passagem de luz. E o objetivo dessa técnica é conservar a umidade, conservar também a temperatura e os nutrientes, evitar as ervas daninhas, evitar a erosão e também evita doenças do solo. Os materiais utilizados para essa técnica pode ser apenas restos vegetais e também plásticos específicos para essa finalidade, como é o caso do mulching. E vem sendo muito utilizado esse mulching, esse filme de polietileno, devido à sua grande eficiência. Continuando sobre as técnicas de produção, temos o túnel alto, né, que vai possuir uma altura média de 1,70 a 2 metros, né, são ideais para culturas de porte baixo e é muito utilizados para adiantar o ciclo em culturas tutoradas, né, como a vargens, tomate, abobrinha, entre outras culturas, principalmente no inverno, pois dependendo da cultura, pode adiar o ciclo em até 60 dias. Vai ter um gasto menor na sua instalação com relação às estufas e, em geral, o seu manejo é fácil, pois dá para ficar em pé dentro desse túnel para que possa ocorrer o manejo lá, no caso, a limpeza, né? Essa estufa tem o objetivo, vai ser utilizada com o objetivo de quê? De aquecimento as plantas no inverno e também podendo proteger das chuvas no verão. Os materiais utilizados nesta cobertura são as telas de cores claras, escuras, aluminizadas, plásticos transparentes e tecidos de TNT, aditivado próprio para a agricultura. Já no túnel baixo, né,
possui uma altura média de 80 centímetros a 1 metro, né? São fáceis de instalar e manejar, porém, o seu manejo deve ser do lado de fora devido à sua altura ser inferior, né? Que o do túnel alto. E o manejo vai ser feito nas laterais. O seu custo de instalação é menor do que em relação aos túneis altos, sendo ideais para o cultivo de hortaliças folhosas, né? Pois tem uma baixa manutenção e a sua durabilidade ela vai ser menor, né? Nessa situação. O objetivo dela vai ser evitar o aparecimento de plantas indesejadas, visto que a prática da capina dificulta nessas condições, né? E os materiais utilizados, no caso, nesse tipo de cobertura, vai ser um ferro de construção, arame galvanizado, um bambu, a madeira de PV, uma madeira, um cano de PVC, e já na sua cobertura vai ser utilizado os mesmos materiais que é utilizado no túnel alto. Bom, outra técnica de produção, né, temos a hidroponia, que no caso pode-se dizer que as plantas, elas não vão ser fixas na terra, a semente da planta vai ficar dentro de um vaso no qual a água com os devidos nutrientes irá passar por um cano, né, para poder, assim, ter o desenvolvimento da cultura. Então, não só de nutrientes, né, mas como de substratos também, que ela pode utilizar. Que no caso, esses substratos vai ser o cascalho, areia, vermiculita, lã de rocha, entre outros, né? Esse processo da hidroponia, ele vai apresentar várias vantagens e também desvantagens. Entre as vantagens, com relação aos cultivos tradicionais, pode-se dizer o crescimento mais rápido, né? Uma maior produtividade, um aumento na produção, na proteção, né? No caso, contra doenças, pragas e insetos nas plantas. E já na desvantagem, está no alto custo inicial, né, do processo, devido à necessidade de fazer a terraplanagem, a construção de estufas, mesas, bancadas, sistemas hidráulicos e elétricos. Os equipamentos que são utilizados nas culturas hidropônicas devem ser mais sofisticados, precisos do que o cultivo no solo, o que torna a aquisição, instalação e manutenção bem mais cara. No caso, os materiais que vai ser utilizados é um cano de 100 milímetros, uma bomba, um reservatório de água com os nutrientes, né, necessários, ou com substratos também, e aparelhos para poder medir o pH, um aparelho específico para poder medir o pH e os nutrientes presentes na água. Boa noite a todos, meu nome é Isabela e hoje eu vou dar início à parte de inovações. Eu selecionei um trecho aqui que eu acho que ele é bem objetivo e está bem relacionado com o tema do nosso trabalho, principalmente voltado para a parte de inovações. Esse pedacinho aqui. É necessário ter critérios e técnicas mais avançadas e fazer uso de tecnologias inovadoras que promovam uma maior produção com menor utilização de recursos e insumos. Ou seja, a gente já sabe que o ambiente protegido, ele é uma técnica utilizada que nos possibilita uma maior produtividade. Porém, o que a gente pode estar fazendo para cada vez mais estar aumentando essa produtividade? Então, é nesse contexto que entra as inovações. Pode passar. A primeira parte que nós vamos estar falando, inovação. Através do que a inovação é conseguida, adquirida? Através da pesquisa, experimentação. Então, nós selecionamos alguns projetos de pesquisa, alguns artigos científicos que nós consideramos como inovação, que vai trazer benefícios para a produção em ambiente fechado. A primeira delas é a água tratada magneticamente aplicada em déficit hídrico, que traz benefícios no crescimento e no desenvolvimento da cultura do jiló. Ou seja, foi feita experimentação para ver se a água tratada magneticamente
tem alguma influência no crescimento do jiló de forma positiva. Para isso, foram utilizados fatores como a irrigação, em que foi utilizada água tratada magneticamente e 3 reposições, com 3 lâminas diferentes, 50%, 75% e 100%. Ao final da experimentação, seriam avaliados os seguintes quesitos: diâmetro do caule, altura da planta, massa seca na parte aérea, primeira inflorescência e frutificação. Resumindo, o que aconteceu? Notou-se que, para a cultura do jiló, não houve resultados significativos na utilização da água magnetizada. Porém, como observação, foi orientado para que continuasse a pesquisa, pois em outras culturas a água magnetizada pode ter uma diferença significativa e positiva. Então, não é toda inovação, não é toda pesquisa que de primeiro vai dar um resultado satisfatório, mas ela abre portas para que futuramente seja possível. Outra pesquisa muito interessante é a produção do alface roxa sob o efeito da aplicação foliar de extratos de algas marinhas em ambiente protegido. Basicamente, foi comparado a aplicação foliar dos extratos de alga e a aplicação do adubo mineral, para ver qual que teria um melhor desempenho na produção da alface roxa. Então, foram utilizados esses 2 quesitos e no final do desenvolvimento da cultura foram avaliados parâmetros massa fresca na parte aérea, produtividade e eficiência no uso da água. Como resultado, nós obtivemos que, na produção em larga escala, a adubação mineral ela se torna mais rentável. Porém, para a produção orgânica da alface roxa, a produção com extratos foliares das algas marinhas se apresentou altamente rentável e vantajoso. Então, em ambiente em larga escala, não é tão vantajoso, mas a gente conseguiu observar que a produção em ambiente fechado, uma produção voltada para a produção orgânica da alface roxa, é altamente rentável. Inovações. Produções de cultivares de morangueiro polinizada pelas abelhas jataí em ambiente protegido. Tá, nessas inovações, eles tem como objetivo, né, de trabalho avaliar a produtividade dos frutos de morangueiro em ambiente protegido, utilizando as abelhas como agente polinizador. E aí, nesse experimento, foi utilizado 4 variedades de morangos, que foi o osso grande, o Tudela, o Chardonnay e o Dover. E aí, os parâmetros analisados nessa interação foi a interação das cultivares, né, que foi essas 4 cultivares, a densidade da colmédia para o número de abelhas, né, a quantidade de abelhas pode caber dentro da colmeia, que vai fazer o efeito, e a massa fresca de frutos por planta. Após o experimento, teve como resultado o rendimento obtido na CV, no caso, no experimento, né, como as variedades Osso Grande, Tudela e a Chardonnay demonstraram que a presença da abelha jataí na polinização em ambiente protegido tem significância importante no aumento da produtividade e contribuiu para o aumento da porcentagem dos frutos comerciais. A CV da Dover, ela já teve uma baixa produção. A produtividade é a que se mostra menos dependente do agente polinizador. Com base no aumento da porcentagem de frutos comerciais, a recomendação mais utilizada é a utilização de 4 colmeias, né, para cada 170 metros quadrados de área protegida para o cultivo do osso grande, a Tudela e a Chardonnay. E a Dover não teve muita resposta não com a polinização das abelhas jataí. Continuando sobre as inovações,
temos o cultivo de pimentão em condições protegidas sob diferentes doses de nitrogênio via fertigação. O objetivo dessa análise é de avaliar os efeitos de dose de nitrogênio aplicada via fertigação e o rendimento do pimentão em ambiente protegido. Os parâmetros foi uma análise sobre a área foliar e os rendimentos dos frutos. O tratamento consiste em 0, 100, 200, 300 e 400 kg por hectare de nitrogênio e 4 repetições. O trabalho foi conduzido nos meses de fevereiro a junho de 2004. O delineamento experimental foi em blocos casualizados e transplantaram mudas de pimentão em 2 pares de linhas paralelas, seguindo um modelo triangular, perfazendo um total de 18 plantas por parcela, distância de 50 centímetros. Foi utilizada uma estufa plástica em arco com 189 metros quadrados, na altura livre de 3 metros, coberta com filme plástico de 128 micros e fechamento lateral com tela para sombreamento de 30%. No resultado, se analisou que todas as doses de nitrogênio influenciaram de forma linear e positivamente o rendimento de frutos total e comercial, e de forma quadrática o rendimento de frutos não comercial. Também tem-se que a acumulação térmica do pimentão para se atingir a fase maior de rendimento foi de 1,668 graus Celsius. A área foliar e o índice de área foliar também foi afetado com o rendimento total de frutos do pimentão de forma linear. Essas são as nossas referências e obrigado pela atenção.